aproveitei o horário do almoço para vir aqui no quintal tomar um solzinho, que tá bastante frio, e gravar esse vídeo. Já tem um tempo que eu não gravo vídeo pro canal e, na verdade, eu nem sei se eu tenho muito a dizer, mas eu vou responder algumas perguntas que as pessoas têm me feito e eu acho que é importante, né? A primeira, eu gravei, o meu último vídeo foi falando a respeito da depressão e não, eu não estou em crise de depressão, muito pelo contrário, eu tô super bem. Eu gravei o vídeo porque eu tive uma amiga muito importante que tá passando por esse processo de depressão e quando a gente está de fora a gente enxerga de outra maneira. E eu me senti muito incomodada com a maneira como a sociedade encara essa doença, né? Ainda mais em época de pandemia, em que o número de casos de depressão aumentou consideravelmente, o número de suicídio, né? Então, eu tendo passado por isso um dia, não tem como eu ficar alheia a essa situação. E foi por isso que eu acabei gravando o vídeo. Foi num momento em que eu estava muito indignada e muito triste com o que ela estava passando. A gente tem como é que fala? A compaixão, né? A gente se coloca no lugar do outro, principalmente quando a gente passou pelo processo. E eu nunca falei no canal aqui sobre a minha história, mas eu tenho uma história um pouco pesada a respeito da depressão. Eu tive depressão há 28 anos atrás. Começou o meu processo de depressão e eu só fui entender e conseguir ajuda há 3 anos, que foi quando eu comecei o meu processo de expansão de consciência. E desde então as coisas mudaram totalmente, né? A medicina também avançou e eu percebo que antigamente as pessoas davam calmante para acalmar o depressivo e hoje se entende que a pessoa com depressão ela não precisa se acalmar, ela precisa tirar aquela angústia, então os medicamentos estão muito mais avançados. Mas enfim, quem sou eu para falar sobre medicamento, né? A depressão envolve muitas outras coisas, porque durante o processo de depressão, né, o meu foram 26 anos, eu fiz muitas escolhas erradas. Hoje, depois de todo esse processo de expansão, todos os estudos que eu estou fazendo, eu vejo todas as minhas escolhas erradas como aprendizado, né, como lições. Mas eu também penso que muitas coisas eu poderia não ter passado. Mas enfim, eu tô bem. Quanto à ressonância, eu tô na minha 3ª onda, e a minha 3ª onda já tá durando, acredito que uns 8 meses, por pura falta de condições financeiras. Porque a gente tá nessa crise, a pandemia, e eu já vim em crise financeira antes, né? Eu sou comerciante e várias coisas aconteceram. Então, algumas coisas eu tô ponderando. Mas eu continuo fazendo na minha 3ª onda. Eu já vi que a gente pode continuar com a onda, né? Não precisa de tantos ajustes. E eu pedi nas minhas ondas muitas consciências e muitas mudanças na minha vida. Só que no meio desse processo, eu percebi que todos os meus pedidos vão muito de encontro com o que o professor Hélio fala nas palestras dele, que as pessoas pedem carro, casa e apartamento. Na verdade, o que eu compreendi nesse processo é que a gente não precisa pedir coisas específicas. Eu não preciso pedir a consciência de uma pessoa. Gente, que fique claro, isso é a minha visão, tá? A gente não precisa pedir consciência, a gente não precisa pedir coisas materiais. Juntamente com a ressonância, eu tenho feito
tenho lido livros diferentes, vendo diversos autores e vídeos, e acabei entrando em alguns cursos, como o Escola da Liberdade, da Marcela Leal, que eu super indico para muita gente, que é baseado no livro Um Curso em Milagres, que é um livro que eu estou lendo agora. Enfim, tem muita gente aí buscando o mesmo caminho, e isso é maravilhoso, porque a gente vê que a gente está se preparando realmente para viver um mundo novo, entrar de fato na quinta dimensão, né? É muito complexo para mim falar a quinta dimensão, porque eu tenho uma base evangélica, sou muito grata a ela, jamais vou falar mal, porque o fato de eu ter lido 3 vezes o Evangelho, de ponta a ponta, é de muita contribuição para mim hoje. E tudo que eu aprendi dentro da igreja também é de contribuição. Eu acho que a gente está num momento em que a gente tem que exercitar principalmente o discernimento, aprender a beber de várias fontes, sabe? Não existe nada maior ou melhor ou pior. Tudo tá aí para que a gente absorva. E uma das coisas que eu aprendi nesse tempo que eu estou com a terceira onda é que a única coisa que eu preciso é me alinhar à fonte. Essa busca espiritual sempre foi muito, muito intensa na minha vida. Talvez um dos motivos de eu ter seguido a religião, né? Porque desde muito pequena eu busco, e aquela história que acho que a maioria das pessoas tem de quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, qual é o meu propósito, eu tenho desde de muito menina. E a ressonância me jogou nesse furacão que é essa busca espiritual, que embora seja um furacão, é maravilhosa, né? É uma busca dolorida, é uma busca de muita alegria, intensa, né? Mas é maravilhosa. Então, talvez por isso que eu não fale muito a respeito da ressonância aqui, porque a minha busca é exatamente o que o professor Hélio fala, o alinhamento com a fonte, com o eu superior, para mim o Espírito Santo, né, com a centelha divina, como você queira chamar, isso pouco importa. Então eu super indico fazer ressonância, assim. Eu acho que eu tive uma expansão, assim, o que eu sinto é que a minha mente se abriu, sabe? Além da ressonância, é lógico, eu acho que a gente tem que buscar, é uma busca intensa, né? Eu comecei fazendo barra de axis com a minha terapeuta, que assim, foi uma explosão na minha mente, correr barras, e antes eu corria barras toda semana, agora eu corro uma vez por mês, e ela é assim fundamental na minha vida, foi fundamental. A terapia é uma coisa fundamental também, porque eu penso que quando eu tô falando com a minha terapeuta, eu não tô jogando para que ela resolva, eu tô falando para mim mesma. Quando a gente verbaliza as coisas que a gente sente, fica muito mais fácil da gente compreender, né? Às vezes eu me pego falando sozinha no trânsito, no meu trabalho, no chuveiro. Para mim é muito importante falar. Outra coisa que eu aprendi com a ressonância é que a gente tem que se permitir a solitude, né? Eu sempre me achei um extraterrestre, porque de alguns anos pra cá eu buscava muito a solidão, né? Muito ficar sozinha comigo mesma. E muitas pessoas falavam que eu estava me isolando, e muitas vezes eu me sentia estranha. Por que eu tô fazendo isso? Será que é por causa da depressão? E não é. É porque a gente precisa da nossa companhia, e a gente nunca tá sozinha, né? A gente nunca... Não existe uma solidão plena, porque a centelha divina, o Espírito Santo habita em nós. Então a gente está sempre acompanhado. E para mim não existe maior
e melhor companhia do que essa. Não que eu não valorize os meus amigos, a minha família, é lógico que eu valorizo, né? Só que hoje, quando eu tô com eles, são relações mais satisfatórias, né? Eu tô plena ali, porque eu aprendi a escolher os meus momentos e me respeitar. Eu continuo tomando medicamento para depressão, tá? Eu acredito que um dia eu vá parar, mas eu não fico ansiosa por isso. Eu simplesmente me permito, esse é o meu processo. E eu continuo, que nem, eu acho que muita gente começa a ressonância, e eu também comecei, acreditando que todos os meus problemas iam ser resolvidos. E na verdade isso não acontece. Eu continuo com os problemas, talvez os mesmos, alguns já estão solucionados, mas são problemas bem complexos, financeiro, problema emocional, mas a maneira como eu passo por eles é muito mais tranquila, muito mais centrada, e a minha felicidade não me escapa em nenhum momento, né? Porque eu aprendi, né? E tô aprendendo, tô no processo, tô engatinhando. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não atingi a iluminação e tudo mais, mas eu tô aprendendo a buscar dentro, né? Às vezes a gente pensa que quando eu fizer uma viagem, eu sempre gostei muito de viajar, eu sempre gostei muito de me arrumar, eu sempre fui muito ativa, sempre gostei de dançar, né? E de uns anos pra cá eu havia parado todas essas coisas. E é lógico que, como ser humano normal, eu senti falta, me senti frustrada com muita coisa que eu fui privada, né? E hoje eu não me sinto mais. De verdade, não me sinto. Tudo que vem pra mim tá bom. Quando o problema cai no meu colo, ele é um problema que eu vou conseguir solucionar. E se eu não conseguir solucionar agora, é porque não é a hora. Eu acho que é o aceitar, né? O deixar fluir. A não resistência, que o professor Hélio fala. Eu não resisto mais às coisas. Que nem essa semana eu tive... Essa semana não, há 2 semanas eu venho tendo dois como que fala? Às vezes as palavras me fogem, desafios. O proprietário do imóvel do imóvel onde eu tenho a minha loja, resolveu subir o meu aluguel. E o outro foi o aumento da tabela de preços do meu fornecedor. São coisas que, na situação em que a gente está e que o país está agora, são complicadas. Mas eu não me desesperei. Se chegou é porque eu consigo resolver, é porque tá na hora certa. E foram 2 semanas muito intensas, mas as coisas fluíram, porque eu não resisti a elas, entendeu? E eu consegui resolver tranquilamente. É claro que ainda tem outras pendências que eu preciso resolver e que eu vou resolver, eu tenho certeza absoluta de tudo isso, mas tudo vai ter a hora certa, né? Eu não me sinto mais pressionada. Eu acho que quando a gente se deixa pressionar, não é o outro que está pressionando a gente, não é a situação que está pressionando a gente, somos nós que permitimos essa pressão, e isso só faz mal pra gente, né? Então essas coisas começaram a fluir na minha vida. As pessoas vão aparecendo na minha vida e eu vou curtindo, eu vou absorvendo e vou vivendo, né? Eu acho que eu consigo ver hoje que a vida é uma dança, né? A gente vai dançando conforme a música e ela vai fluindo. Então, eu acho que é isso, a ressonância continua acontecendo na minha vida, hoje de maneira mais tranquila, porque eu continuo na 3ª onda, mas elas não deixaram de acontecer. A minha ansiedade
e a minha resistência acabaram, e acaba ficando tudo gostoso, sabe? Se eu fosse falar para uma pessoa, faça a ressonância, eu diria, assista as palestras, né? Porque a gente fica na ansiedade de pedir a onda e sem ter assistido todo o caminho, né? Eu fiz isso e eu errei. Então, assista até o fim para você saber exatamente o que você está fazendo. Eu mandei listas extensas por e-mail para a equipe do professor Hélio, pedindo a consciência de Jesus Cristo, a consciência de Eckhart Tolle, de Dom Miguel Ruiz, Neville Goddard, de várias pessoas, e hoje eu vejo que é desnecessário, né? Mesmo as leituras, eu continuo com essas leituras, aliás, a minha leitura se intensificou muito, mas tudo tem sua hora. Então, por exemplo, eu pedi a consciência de Eckhart Tolle, mas eu não estava preparada para ela naquele momento. Então, hoje, que nem Dom Miguel Ruiz, eu pedi a consciência dele, naquela época eu lia e não entendia. Depois de um mês de ressonância, eu peguei o livro novamente e eu li e ele fluiu. Ele fluiu e entrou na minha mente e no meu coração de maneira ímpar, sabe? Então tudo, a gente tem que aprender que tudo tem um momento e que tudo vem conforme a nossa fonte quer, né? A gente precisa simplesmente de aceitação. Então, se eu puder falar algumas palavras em relação ao que a gente precisa, aceitação, discernimento, desapegar, não resistência. O professor Hélio fala muito em não resistência e ela é de fato primordial para o nosso processo. Um dia eu quero ter a sensibilidade de poder contar para vocês toda a minha história, sabe? Eu passei por muitas coisas, eu tenho 48 anos, eu passei por relacionamentos difíceis, eu passei por relacionamentos abusivos, eu tive um companheiro dependente químico por 15 anos, eu aprendi a lidar com a dependência química de maneira assim tão amorosa, que hoje eu penso que eu quero muito, muito ser contribuição para muitas pessoas nessa área, sabe? Eu passei por abuso psicológico, eu passei por abuso físico, abuso sexual, eu passei por divórcio dos meus pais, pela depressão, por um câncer, pelo câncer da minha mãe. Então eu tenho uma bagagem bem extensa, sabe, de pérolas de conhecimento. Eu não vejo nenhuma das minhas experiências como como uma pedra no meu caminho, né? Eu vejo todas essas experiências como pérolas de aprendizado mesmo, sabe? Processos e processos de perdão, do meu perdão, entendeu? Porque eu perdoei coisas que as pessoas nem sabem que fizeram, né? Porque tava tudo em mim, né? Eu acredito hoje que ninguém te fere, ninguém te magoa, ninguém te prejudica conscientemente, sabe? A gente vai aprendendo a exercitar uma amorosidade tão grande dentro do nosso coração que o que o outro faz, ou que o que vem externamente não influi, né? Porque eu acho que o coração vai ficando tão expandido, tão gigante, que tudo muda. A nossa visão de mundo muda, né? E isso é extremamente gratificante, isso é extremamente maravilhoso. Outra coisa que o professor Hélio fala é que eu percebo hoje, que está muito intenso na minha vida, é o ajudar, é o se doar para o outro, né? Esse inverno está muito severo, está muito difícil, a gente tem tido noites de muito, muito frio. E há muitos anos eu tenho pingado, né? Porque eu vou em um projeto, vou em outro,
em projetos com moradores de rua. E esse ano eu consegui colocar em prática de maneira efetiva essa doação, sabe? E não tem um dia que eu não exercite de alguma maneira isso, que seja num sorriso. E isso assim, é uma ação que tem volta, não volta de eu dou e eu recebo, porque a vida não é assim, né? A gente simplesmente tem que se doar. Mas quando a gente se doa, o nosso coração expande, sabe? A gente agrega demais a nossa vida. E isso tem sido muito intenso na minha vida, principalmente nesse inverno, e eu espero que isso continue pro resto da vida, porque é algo que me acrescenta demais. Então eu digo pra vocês, se doem pro que for, para um vizinho, pro seu pai, pra sua mãe, para um morador de rua, para um dependente químico, para uma criança, sabe? Doe. Às vezes entra um cliente aqui na loja com aquela cara amarrada, e eu sempre fui cara feia, desde pequena eu fui criada criada com a crença, com paradigma, e as pessoas me dizendo que eu sou brava, que eu tenho cara feia, e realmente eu sou brava, mas eu sou brava com algumas coisas, e eu acreditei nisso piamente. E não, eu não sou brava, eu sou brava com algumas atitudes, mas eu não preciso estar com a cara fechada. E quando os clientes entram aqui na loja com a cara fechada, a minha primeira reação é abrir um sorriso. E um sorriso desarma qualquer situação de estresse, qualquer tristeza, sabe? E às vezes o outro só precisa desse sorriso, né? Às vezes o outro só precisa do seu silêncio, do seu ouvido. É tão simples fazer a diferença. E assim, eu tô falando as minhas experiências, eu não tô dizendo que eu já avancei, ou que eu sou melhor, ou que eu já atingi um patamar mais alto. Não existe isso. Eu tô engatinhando como cada um de vocês. Eu tô no começo de processo. Num começo de processo que vai durar toda a minha vida, né? Cada dia é um aprendizado, cada dia é um passo, né? Eu continuo pegando bifurcações, sim. Continuo cometendo enganos, sim. Fazendo escolhas erradas, continuo fazendo escolhas erradas. A diferença é que eu enxergo que eu tô fazendo escolhas erradas, entendeu? E pra gente voltar atrás é um pouco mais simples. Talvez não mais fácil, mas um pouco mais simples. E por aí vai. Eu espero que meu vídeo tenha sido de contribuição. O meu canal não tem a intenção de virar um canal de ensinamento, de escola, sabe? Existem muitos canais muito mais capacitados para isso. Se vocês quiserem informação de canal, informação de páginas, de Instagram, de livros, vocês podem me pedir. Eu tô pronta para ajudar, mas eu não vou ficar falando a respeito disso aqui. Eu tô falando somente da minha experiência. Eu tô me expondo aqui porque o meu maior desejo nesse instante, nesse momento da minha vida, é que todo mundo busque esse caminho e que todo mundo encontre um pouquinho como eu tô encontrando, porque é realmente maravilhoso. É isso. Eu espero que eu tenha sido contribuição e que o vídeo não tenha ficado chato, né? E um abraço para todo mundo. Feliz Dia dos Pais. Domingo é Dia dos Pais. Eu vou passar um dia maravilhoso com meu pai, eu tenho certeza disso. E para aqueles que não têm o pai, não esquecem que vocês têm ele aqui dentro de vocês, tá? Um beijo para todo mundo. E é isso, eu vou voltar pro trabalho.